Você já percebeu como a gente vive se medindo pelos outros? O que eles têm, o que conquistaram, o que mostraram nas redes? A gente se olha no espelho e, sem perceber, começa a se diminuir. Parece que todo mundo tá avançando, menos a gente. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém fala. A comparação é uma prisão disfarçada de motivação. Você acha que ela te impulsiona, mas na verdade ela te rouba. Roubou seu sonho simples, sua paz, seu ritmo. Cada vez que você olha para a vida de alguém e pensa, eu deveria estar lá também, você esquece do quanto já andou. Você não sabe o quanto aquela pessoa chorou em silêncio, quantas vezes quis desistir, ou quantas máscaras ela veste para parecer bem. Você só vê o palco, nunca o bastidor. E é por isso que a comparação é tão injusta, porque ela te faz disputar uma corrida que nem era sua. A verdade é que cada um tem o seu tempo, o seu ciclo, o seu caminho. E quando você entende isso de verdade, o coração fica mais leve. Não existe atraso quando você está seguindo o seu propósito. Existe aprendizado, existe processo. E é justamente no silêncio, enquanto ninguém aplaude, que o crescimento acontece. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Você só precisa ser melhor do que foi ontem. Esse é o único progresso que realmente importa. E sabe o que muda quando você para de se comparar? Você começa a se enxergar com mais compaixão. Você entende que não precisa provar nada para ninguém. Que a vida não é uma corrida, é uma caminhada. E que cada passo, mesmo que pequeno, te leva para algum lugar. Pensa comigo. O que aconteceria se por um mês você parasse de se comparar com os outros? Se olhasse para dentro em vez de olhar para o lado? Talvez você descobrisse que já tem tudo o que precisa para ser feliz agora. Talvez percebesse que o que te falta não é sucesso, é calma. Porque a paz chega quando você aceita o seu ritmo. A comparação é barulho, a aceitação é silêncio. E o silêncio é onde a força nasce. Enquanto você tenta viver o tempo dos outros, o seu tempo vai passando desperdiçado. E um dia você vai entender que se comparar é o mesmo que correr em círculos. Você se cansa, mas não sai do lugar. E quando esse dia chegar, o dia em que você decidir parar de se comparar, algo muda para sempre. Você vai olhar para si mesmo e finalmente sentir orgulho não por ter vencido alguém, mas por ter vencido o próprio ego. Então, se você sente que está atrasado, lembra disso. O relógio da sua vida não é igual ao de ninguém. Você tem o seu compasso, o seu caminho, o seu propósito. E tá tudo certo. A comparação te faz esquecer que o simples também é bonito. E que o tempo de Deus não é o mesmo tempo da pressa. Respira fundo. Você está indo bem, mesmo que ainda não veja resultado. As flores também demoram para brotar, mas quando nascem, mudam o jardim inteiro. A vida é assim, silenciosa, lenta e muitas vezes confusa. Mas é nesse ritmo calmo que as coisas verdadeiras acontecem. Enquanto você se compara, o tempo passa, e você deixa de enxergar o que já floresceu dentro de você. Porque sim, muita coisa já mudou. Você não é mais o mesmo de um ano atrás. Talvez ainda não tenha tudo o que quer, mas já superou o que achou que nunca conseguiria. Isso também é vitória. Só que ninguém aplaude. O problema é que a gente aprendeu a só valorizar o que brilha. Mas o que realmente transforma é o que acontece no escuro, nas noites de dúvida, nas madrugadas de silêncio, nos dias em que ninguém acredita, mas você insiste mesmo assim. É ali que o caráter nasce. É ali que o propósito se fortalece. Quando você para de olhar para fora e começa a olhar para dentro, descobre algo poderoso. Que o seu valor nunca dependeu de comparação nenhuma. Você não precisa correr para chegar primeiro. Você só precisa continuar. E isso já te coloca muito à frente de quem parou de tentar. Um dia você vai olhar para trás e entender o porquê de cada espera. Vai perceber que se tivesse recebido tudo quando quis, talvez não estivesse pronto para segurar. Deus não atrasa, Ele prepara. E enquanto prepara,
Ele te molda. Cada frustração, cada desvio, cada ainda não, era só uma forma de te deixar mais forte. Então não se apresse. O tempo certo chega quando o seu coração está pronto para receber. E quando esse momento vier, você vai sentir. Nada forçado, nada ansioso, nada comparado. Vai ser leve, natural, merecido. Não se compare, se inspire. Olhe para os outros como espelhos, não como rivais. Cada um carrega uma história que você não viveu. E talvez o que você inveja, outro invejaria em você, se soubesse tudo o que você superou. O seu processo é sagrado. E ninguém tem o direito de dizer que ele é lento. Lento não significa errado, significa humano. Segue firme, mesmo cansado. Continua plantando, mesmo que ninguém veja. Porque a colheita vem, sempre vem. E quando vier, você vai entender que nunca esteve atrasado. Você só estava sendo lapidado. Então, se esse vídeo te tocou, comenta aí. Eu confio no meu tempo. E lembra, o dia em que você parar de se comparar, vai ser o primeiro dia da sua verdadeira liberdade.